Olá, aqui quem fala é o professor de História, Gustavo Uchoas Guimarães. O tema desse vídeo é redemocratização no Brasil. E aqui, com as fotos dos presidentes que governaram o Brasil desde 1985, nós vamos falar desse período após a ditadura militar em nosso país. Os brasileiros queriam democracia, né? que, que houvesse liberdade para pensar diferente do governo, que houvesse liberdade para haver aí uma diversidade de ideias e de partidos. E a partir das pressões, né, e a partir também da abertura lenta aí do regime militar, da ditadura militar, você tem, em 1985, o Congresso Nacional elegendo um presidente não militar, né, ou um presidente civil aqui no nosso país. Tancredo Neves foi eleito presidente, mas na véspera de tomar posse, ele foi internado e alguns dias depois ele veio a falecer, né, em consequência de problemas no intestino. O vice-presidente assumiu, José Sarney. E no governo de José Sarney você tem a mudança da Constituição aqui no país e a Constituição de 1988, que também foi chamada de Constituição Cidadã, porque você tem a ampliação de muitos direitos e garantias e liberdades ao povo brasileiro. Claro que tudo isso ainda, até hoje, há uma luta para ser implementado, né? Ainda estamos longe de ver o nosso país onde todos realmente possam exercer seus direitos, onde todos podem exercer suas liberdades, onde todos realmente recebam serviços públicos com dignidade, né, onde as pessoas possam ver a corrupção só diminuindo e não aumentando, né? Ainda estamos longe disso, mas muitos no nosso país ainda lutam para que isso aconteça. Veio o presidente Fernando Collor de Mello, já eleito pelo voto popular. Ele assume em 1990, mas denúncias de corrupção fizeram com que ele sofresse impeachment em 1992. Assumiu o vice-presidente Itamar Franco, que ficou conhecido pelo Plano Real. Até então, a economia brasileira estava terrível, né, com inflação altíssima, vários planos econômicos que não davam certo, trocas de moedas no Brasil, mas Itamar Franco, com o Plano Real, aí fez a alteração do nosso padrão monetário, né, passamos a ter o real como moeda no Brasil, conseguiu colocar um freio ou controlar a inflação. E nesse momento do Plano Real, um dos ministros, né, responsáveis aí pelo sucesso do Real foi Fernando Henrique Cardoso. Inclusive, por conta, né, do sucesso do Plano Real, isso aí ajudou a eleger Fernando Henrique Cardoso presidente da República. Dentro do governo Fernando Henrique Cardoso, você tem um momento aí de diminuição da inflação, de controle da crise econômica, mas no seu segundo mandato, ele foi reeleito, crises internacionais levaram o Brasil também à crise, aumentando o desemprego, aumentando a fome, aumentando a inflação. E foi neste cenário que Fernando Henrique Cardoso passa a presidência para Luiz Inácio Lula da Silva, que assume aí também, né, eleito pelo voto popular e reeleito também, Luiz Inácio Lula da Silva, em um cenário internacional que já estava se recuperando da crise,
e também com a ajuda de fatores internos, claro. Luiz Inácio Lula da Silva comanda o Brasil numa época de crescimento. Você tem, né, alguns incentivos a empresários do ramo das indústrias, o Brasil se desenvolvendo bastante com dinheiro de commodities, né, e aí vamos entender commodities, principalmente matérias-primas, que eram vendidos para outros países. E programas sociais ajudando a tirar pessoas da miséria ou da pobreza. Aliás, destaquemos que os programas sociais não foram exclusividade do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Você tem programas sociais sendo criados aqui no Brasil desde o governo de Fernando Henrique Cardoso. Tá? Então, por exemplo, no governo de Fernando Henrique tinha o Vale Gás, o Bolsa Escola, e aí o Luiz Inácio Lula da Silva unificou isso tudo no Bolsa Família. E só que já aí no governo de Luiz Inácio Lula da Silva teve também as acusações de corrupção, que vinham também, claro, dos governos de outros presidentes. Mesmo com todas as acusações de corrupção, Lula ainda conseguiu fazer a sucessora, Dilma Rousseff, eleita pelo voto popular em 2011, reeleita, né, para assumir a partir de 2015, ela tinha aí como tarefa continuar aquilo que Lula já havia feito, porém, um cenário de crise internacional leva o Brasil também à crise, e aqui no Brasil, um dos principais motores do crescimento econômico entrou em crise, que foi a questão das commodities. Você tem, por exemplo, já em 2011, a China diminuindo a compra de minério de ferro brasileiro. Com isso e vários outros exemplos, a gente poderia entender a crise chegando aos poucos ao Brasil. E no segundo mandato de Dilma Rousseff, houve um processo de impeachment, acusando-a de irresponsabilidade, de ter infringido ou de não ter respeitado a lei de responsabilidade fiscal, e aí com esta acusação foi levado o processo de impeachment até o final, de modo que Dilma Rousseff foi considerada culpada e por isso afastada do poder. Entrou o vice, Michel Temer, que governa até 2018. Em seu governo continuaram várias acusações aí de corrupção e foram feitas algumas reformas, mexendo nas leis trabalhistas, mexendo no sistema de previdência, reformas que já não eram novidade no governo de Michel Temer também. Em 2019, assume o atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Em outros vídeos, nós ainda vamos ver algumas questões referentes ao mundo atual, não só o Brasil atual, mas ao mundo atual, e aí vocês acompanhem. Muito obrigado.